Ei, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje aproveitando o timing que nós estamos passando para abordar um tema que pode ser relevante aí para Vossa Senhoria. Porque aqui no Astamente a gente fala muito sobre questões de psicoterapia, saúde mental, falamos sobre filosofia, tudo que a minha formação acadêmica, os meus conteúdos do dia a dia, as minhas experiências profissionais talvez possam ser úteis para você. E tentando abordar essa questão da relação terapêutica que é envolvida por conhecimento da vida do profissional, do psicólogo, da psicóloga, como lidar com esse saber, principalmente quando é uma questão que está acalorada, bastante acalorada. Esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2022, saindo aqui já do segundo turno das eleições presidenciais aqui no país, que é um momento que, se você não está aí vivendo debaixo da terra, ou se você não está vivendo em completo isolamento de informações ou negligenciando muita coisa, passamos por algumas situações de bastante conflito, certeza que ainda vai ter bastante coisa, muita coisa para juntar, muita coisa para tentar conciliar ao invés de separar, de segregar. Eu sei, você sabe, pessoas que têm acesso à informação estão sabendo disso, mas e quando isso se esbarra na clínica? E quando o paciente, o cliente, descobre ou sabe do posicionamento do psicólogo? O que fazer? Ai, meu Deus, vamos falar um cadinho sobre isso? Fica comigo nesse conteúdo aqui até o final, porque hoje a gente vai falar sobre esse drama que é muito inflacionado, na minha opinião. Bem, gente, a gente tem aqui no canal algumas playlists. Uma dessa playlist, certamente, você vai encontrar lá vários conteúdos falando sobre temas parecidos com esse, tirando dúvidas sobre psicoterapia, falando sobre o setting terapêutico, sobre o vínculo paciente e cliente, sobre situações que nem todo mundo fala nas redes sociais, aqui mesmo na plataforma. Então, se você tiver interesse, saia aqui investigando, ouvindo outros conteúdos, vendo outros conteúdos que certamente você vai aprender um cadinho mais com esses bastidores que fazem toda a diferença para quem está fazendo psicoterapia. O que fazer quando a gente descobre o posicionamento político do nosso psicólogo, da nossa psicóloga, e não é exatamente o que você esperava? Primeiro ponto. Por que você esperava alguma coisa do seu psicólogo ou da sua psicóloga? Eu não quero ser repetitiva, não quero abordar conteúdos de outros temas, mas óbvio que dentro da clínica, pacientes, clientes fazem uma transferência, fazem uma projeção, criam uma fantasia, como os jovens de hoje em dia falam, né? Cria lá toda uma fanfic em cima do psicólogo, da psicóloga, o que a pessoa gosta, o que não deve gostar, pelo posicionamento ali, pelo que falou, pelo que deixou de falar. Ai, com certeza é mais assim do que assado. Ai, será que é casado? Será que é solteiro? Já cria umas fanfics, cria ali também alguns desejos, algumas expectativas que o psicólogo não tem obrigação de lidar ou obrigação de cumprir com essas metas que você estabelece. Eu digo isso falando já de anos de experiência criando conteúdo para a internet e eu sei como que funciona a cabecinha de vocês. Eu sei muito bem. Conheço, já ouvi casos, já respondi muita gente, já falamos sobre isso em lives, já fiz podcast, então o que não faltam são pessoas me dizendo sobre as expectativas e, consequentemente, as frustrações que aparecem quando essas expectativas não são cumpridas. E nenhum psicólogo aí deve ter te vendido expectativas sobre posicionamento político, o que eles acreditam, qual que é a visão de mundo. Entretanto, eu quero salientar aqui que não é permitido, dentro do trabalho do psicólogo, fazer insinuação ou
colocar sobre os seus pacientes, os seus clientes, alguma convicção que é de cunho pessoal, seja de ordem religiosa, ordem política, questões de pensamento, de orientação sexual e tudo mais. Nenhum profissional pode induzir ou fazer uma pessoa ficar em convicção de algum pensamento só porque ele ou ela acredita naquilo, sabe? Nosso trabalho não é ser cabo eleitoral de ninguém dentro da clínica, de ninguém dentro dos hospitais, de ninguém nas escolas, de ninguém em nenhum lugar onde psicólogo é contratado. Isso é contra o Código de Ética, tem vídeos aqui também no canal falando sobre isso, sobre as impossibilidades do profissional de psicologia, e essa é uma delas. Nós não podemos tentar convencer alguém das nossas convicções na ação da nossa atuação profissional. O que a gente pensa de forma particular e que a gente coloca nas redes sociais, o que a gente fala entre os nossos amigos, entre a nossa família, aquilo é uma questão de âmbito pessoal. Aquilo nem deveria ou nem precisaria ser abordado como um tema da análise, como um tema da sessão de psicoterapia. Não deveria. Se o cliente, o paciente descobriu e tá lá todo triste, achando que o mundo caiu, que o psicólogo, a psicóloga não é nada do que você pensava, do que ele pensava, cara, a pessoa já tira aí o seu cavalinho da chuva também, porque se o profissional não está infringindo essa norma do Conselho de Psicologia, do Código de Ética, de não convencer, de não tentar te convencer, de mudar o seu posicionamento, de fazer ali uma campanha política, de mudar o assunto da sessão para te convencer de que o pensamento dela tá mais certo do que o seu. Se não for isso, sabe? O que a pessoa pensa ou não, o que ela faz ou não da vida dela, não tem nada a ver com o serviço que ela presta a você. Seja ele gratuito ou não, seja ele R$400 a sessão, ainda assim nenhum paciente tem o direito de questionar essas questões pessoais de cunho pessoal, até porque eu duvido que faça a mesma coisa com outros profissionais que prestam serviços, sei lá, você não pergunta pro dentista, né? Você não pergunta, imagino que você não pergunta pro seu médico, clínico geral, você votou em quem? Qual que é o seu pensamento político? Você é de direita ou você é de esquerda? Ou você é nulo, neutro, igual detergente? O que você é? Sabe? Então, se no final das contas pacientes estão se sentindo desrespeitados por conta do posicionamento político, é claro que o posicionamento político também tem várias questões, né? Visão de mundo, questões morais, questões éticas. Se não te satisfaz isso, cara, pessoa, você precisa aprender um pouco mais a conviver em sociedade. A gente não vai conviver sempre com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, a não ser que isso te prejudique de alguma forma, a não ser que o profissional não consiga separar o que é pessoal do que é de ordem técnica. E isso é uma das principais confusões que podem acontecer, eu sei, por isso que nós como profissionais precisamos de estar atentos, com terapia em dia, com supervisão, continuar estudando, para não perder esse tato, para não perder o bom senso. Se tiver bom senso, se tiver um posicionamento coerente, cuidado com o paciente, se tiver atenção ao tema que a pessoa traz, o acolhimento, conseguir olhar o sujeito também de uma forma única, independente das diferenças, o processo pode ocorrer naturalmente, normalmente, assim como deve ser em qualquer lugar do mundo. E aí, se for um posicionamento muito ruim, que você fala assim, cara, a pessoa acredita em algo que fere a minha existência, a pessoa acredita em algo que desmerece o jeito que eu sou. A pessoa acredita que pessoas como eu têm que ser violadas, têm que ser mortas, têm que ser presas, sabe? Se for esse tipo de convicção, que você se sente desrespeitado, que você sente que a sua vida está sendo posta em questionamento, que você não se sente confortável, você não se sente bem, quem sou eu também para te julgar? É uma escolha pessoal. Você pode mudar
mudar também de profissional. Pode procurar outro que você não saiba qual que é esse posicionamento, ou que você não sinta que tenha interferência de questões de cunho político, ideológico, né? É uma outra possibilidade também. A gente sabe, né, na clínica, que esses pequenos detalhes também influenciam bastante no dia a dia com o psicólogo. Se você acha que não tá legal, é totalmente do seu direito mudar, se você quiser mudar. Agora, o que eu normalmente indico é, se existe ali alguma preocupação, se existe alguma frustração, se existe algum problema, o que será que esse problema vem para dizer? Será que isso só acontece com o psicólogo? Será que isso não quer passar para você uma expressão de uma outra condição que você tem na sua vida, outra dificuldade que você tem na sua vida de lidar com pessoas que têm uma visão de mundo diferente? Logo, novamente, né, desde que não seja uma visão de mundo racista, machista, misógina, homofóbica, xenófoba, que não seja de exclusão e de autoridade, de violência, de agressividade, que isso também até vai de encontro com a própria visão de direitos humanos, que é algo que é baseado, inclusive, no Código de Ética da Psicologia, né? Eu realmente não sei como que psicólogos podem ter posicionamentos políticos ou posicionamentos éticos de vida que vão contra aquilo que a própria profissão pontua como necessário na sua atuação técnica, na sua atuação profissional. Realmente não sei, essa é uma dúvida genuína. Mas voltando para o ponto, você pode continuar e ver o que vai acontecer, você pode continuar e falar sobre isso em terapia e ver o que vai acontecer, você pode sair da terapia também e procurar outro profissional, mas não fique sem atendimento se isso é importante para você, né? Não fique desguarnecido, não fique desacompanhado se isso faz diferença para você. Essa é a minha indicação, como sempre, né? Mesmo se for com o mesmo ou com outros profissionais, não deixe de cuidar de você, porque a saúde mental vai continuar aí, ela tá pouco se lixando, né, se você teve um bom motivo ou não para parar com a terapia. Pelo menos nesse caso aqui a gente pode pensar desse jeito, né? Eu espero que tenha sido relevante, interessante falar sobre isso e tentado acalmar aqui um pouco os ânimos para você olhar para o profissional como um prestador de serviço, uma pessoa profissional, uma pessoa técnica que está lá, que estudou, que está se preparando, se capacitando, pelo menos é o que se espera, cada dia mais para prestar o serviço que presta para você. E isso não significa que é uma pessoa fria, uma pessoa afastada, uma pessoa que lida como se fosse um robô com as emoções, não é nada disso. Mas é só um recorte que é importante ser feito para que as coisas não sejam confundidas e acabar prejudicando, inclusive, a sua experiência como cliente ou paciente. Gente, um beijo e até o próximo conteúdo do canal. Se você gostou, se inscreva, deixa o like, comente a sua opinião, que é sempre bom ter você por aqui. Tchau, pessoal!